todos os indicadores. Eu e a Meire fizemos uma campanha ética, nós trabalhamos muito, nós visitamos as pessoas, fizemos projetos, propostas, plano de governo, tudo dentro dos valores éticos que nós acreditamos. O meu caminho, o caminho da Meire, é o caminho da verdade. E as pessoas entenderam isso, graças a Deus nos apoiaram e nós conseguimos aí realmente vencer a eleição e tirar o PT do governo de Araraquara. Agora, doutor, passando toda essa euforia da comemoração do resultado das eleições, ainda há pessoas tentando entender o que te elegeu para prefeito da cidade. Como o senhor analisa a sua vitória, que encerrou um ciclo político aí de 24 anos de hegemonia de PT e MDB na cidade de Araraquara? Então, quem viu a campanha entendeu o que nós estávamos propondo. Uma gestão técnica para realmente valorizar cada centavo do dinheiro público para poder fazer os investimentos e as políticas públicas. Uma cidade que no dia da eleição tem uma grande parte da sua população sem água na torneira, isso aí deixa claro que a insatisfação com quem estava lá foi gigantesca. Essa dívida quase que bilionária que inviabiliza a aplicação de maioria das políticas públicas, os serviços sem qualidade na saúde, na educação, na limpeza pública. Nós tivemos aí uma epidemia de dengue que morreram 17 pessoas. Então tudo isso deixou claro para a população que esse projeto de 24 anos já estava esgotado, que havia necessidade de uma mudança e nós oferecemos as melhores propostas e projetos. Eles acreditaram e agora temos essa responsabilidade imensa de administrar essa Araraquara. Nessa sua resposta, você já colocou alguns desafios que terá pela frente. Na sua avaliação, chegando na prefeitura no dia 1º de janeiro, quais serão as suas primeiras ações e o que Lapena já precisa resolver de primeiro momento em Araraquara? Imagina você sentar e colocar uma dívida de 1 bilhão na sua frente. Com esse bilhão eu faria hospitais, creches, eu faria um hospital veterinário, laboratório, resolveria o problema da água, resolveria o problema que nós temos enfrentado aí dessas epidemias da cidade suja. Então eu vou ter que gerir essa dívida e pagar com o dinheiro da prefeitura. Nós temos uma cidade que as pessoas estão sem água, isso é emergencial e já estou trabalhando. Hoje eu já falei com 4 deputados federais, falei com 2 deputados estaduais, marcamos agenda com o governador Tarcísio. Nós precisamos de recurso para resolver essa perda que está ocorrendo, porque a nossa malha hídrica já está desgastada, está corrompida e nós perdemos muita água embaixo da terra. Nós temos que resolver isso com urgência, porque a população não aguenta mais sofrer. O senhor falou sobre esses pilares, dos problemas da água, e dentro dessas dificuldades, das receitas, despesas que a prefeitura, como por exemplo, fazer auditoria das contas, os contratos, como será essa questão de avaliar aquilo que já está acordado com a prefeitura da cidade? Então, nós teremos agora o nosso gabinete de transição, junto com a equipe da prefeitura, passando em todas as áreas e analisando tudo que existe, porque você tem que ter um entendimento, pelo menos assim, moderado, do que está lá para a gente começar a administrar. Não é senta 1º de janeiro e a partir do zero. Então a nossa equipe já está sendo formada, o governo municipal tem 6 dias úteis para iniciar essa transição e nós vamos entender o funcionamento da máquina, o que está bom, o que está mais ou menos, o que está ruim, para que a gente possa implementar as nossas políticas. Mas nós já estamos trabalhando para ter recursos no começo do mandato já para iniciar obras emergenciais. Porque assim, o dinheiro dos impostos é para pagar os servidores, para pagar essa dívida, é basicamente um custeio. O dinheiro de investimento nós conseguimos no governo federal e no governo estadual. Fazer a questão da água leva centenas de milhões de reais. Nós temos que trocar a malha de praticamente a cidade inteira. Então é assim, nós já estamos trabalhando. Em relação à transição, o senhor já recebeu alguma ligação do atual prefeito Edinho? Já está pensando em alguma equipe para fazer as mudanças? O que você pensa em fazer sobre isso pela cidade de Araraquara, já que está buscando recursos com o governo do estado, com deputados, com senadores, como o senhor falou? É muito bom também saber que mesmo ainda sem começar, o senhor já está trabalhando pelo povo de Araraquara, que é isso que o povo espera de um prefeito eleito na cidade, que trabalhe pelo povo e que também olhe pelo povo da cidade, né? Sim, eu recebi a ligação do prefeito Edinho ontem, né, ele se dispôs aí a fazer essa transição de maneira democrática
Inclusive, ele disse que tem 300 milhões de reais em recursos que já estão empenhados para vir para Araraquara, e ele vai trabalhar para que esse recurso realmente chegue e a gente possa utilizá-lo aí para fazer essa gestão. Não ajuda a pagar a dívida, mas nós conseguimos fazer muitas coisas que são importantes para o município. E nós temos que ter aí esse entendimento. Essa transição serve justamente para isso. Mas eu repito para você, nós já estamos trabalhando, porque não dá para esperar o 1º de janeiro, tem muita coisa para ser feita. Falando um pouco de conjuntura política, além do prefeito Edinho que te ligou já para começar essa transição de fato, o senhor recebeu o apoio do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Sim. Desde o começo da sua campanha, inclusive logo após sua vitória, viralizou um vídeo nas redes sociais que ele te ligou e o pessoal chamando ele de mito, enfim, pretende trazer ele para Araraquara e queria também que você falasse um pouco sobre esse bastidor, qual o conteúdo desse contato e que você pudesse avaliar o papel dele na sua eleição e também da família Bolsonaro na sua gestão, e também se pretende trazer ele para Araraquara. Sim, o apoio dessa família foi fantástico, não só do nosso presidente Jair Bolsonaro, nossa primeira-dama Michele veio aqui, lotou o Bazoá, teve milhares de visualizações, o deputado Eduardo Bolsonaro também esteve aqui, então são pessoas que nos ajudaram muito. O pessoal da direita, o senador Marcos Pontes, a senadora Damares, o Nicolas, deputado federal mais votado da história do Brasil, vieram aqui e nos ajudaram a vencer essa eleição. Porque tinha um grupo que falava que o Lapena era um morango, que o Lapena era da esquerda, que o Lapena estava junto com o PT, que o Lapena entrou para atrapalhar determinado candidato. E ficou muito claro quem representa a direita em Araraquara, quem tem o apoio da direita nacional, e a população entendeu que realmente esse projeto que eles acreditam estava consolidado. Passada agora a eleição, nós estamos fazendo toda essa transição, é muita coisa, mas eu vou convidar todos os líderes da direita para que venham visitar Araraquara, para que entendam os nossos problemas e para que nos ajudem a trazer recursos para resolver essas questões tão graves. Falando ainda nesse aspecto de eleição extremamente polarizada que a gente teve aqui em Araraquara, entre o senhor e a candidata do PT, tanto que a diferença era de números pequenos, e o nosso diretor do Portal Araraquara agora, o William Oliveira, grande William, fez uma pergunta a você, como deve ser o seu diálogo com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele mandou um vídeo pra gente e a gente vai assistir agora aqui nessa telinha. Por favor, Caio. Vou pegar água aqui, dá licença. Olá, doutor Lapena, primeiramente parabéns pela vitória, espero que o senhor cuide bem da nossa querida Morada do Sol. A minha pergunta é em relação à possível relação do senhor com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sabemos das divergências, não é, em relação ao pensamento político, né, a ideologia política, mas é preciso estabelecer boas relações, uma vez que nós temos aí grandes projetos em andamento com recursos federais, projetos que podem mudar a história de Araraquara para sempre, como por exemplo as obras anti-enchente e o Parque dos Trilhos, tão sonhado por todos os moradores. Então minha pergunta vai nesse sentido, se o senhor pretende manter essa relação, estreitar essa relação, ainda que haja divergências. William, satisfação falar com você. Deixo claro que a disputa política acabou. Nós vencemos a eleição. E a partir de agora nós vamos fazer essa governança e os nossos secretários vão fazer a gestão. E nós precisamos de recurso, porque nós mandamos muito recurso para o governo federal, para o governo estadual. Com essa mudança dessa reforma tributária, nós vamos mandar mais ainda e vamos depender muito desses recursos para realizar os investimentos em Araraquara. A cidade está praticamente falida. Nós temos uma arrecadação grande, mas se não fizer essa grande economia, você não consegue melhorar a remuneração dos servidores, o plano de carreira, equipar a guarda municipal, nós não conseguimos melhorar o ticket. Então nós vamos ter uma relação democrática com o governo do estado, com o governo federal, nós vamos levar grandes projetos, porque com grande projeto o recurso é disponível e ele vem. Aproveitando esse gancho da pergunta dele, o senhor já declarou aqui o apoio do Tarcísio de Freitas, como é que a prefeitura pretende trabalhar com ele aqui na cidade de Araraquara, ter o governo do estado ao lado para dar continuidade nessas obras, para também fazer com que os recursos que foram anunciados pelo estado e o governo federal cheguem até a nossa cidade?
O governador Tarcísio é uma pessoa fantástica, extremamente inteligente, capacitada e é um grande especialista em infraestrutura. E ele vai entender o que nós temos aqui em Araraquara. Nós precisamos de obras de infraestrutura, nós precisamos de uma escola cívico-militar, nós precisamos de uma unidade de tratamento de queimados. Então nós vamos levar todas essas demandas para o governador, ele já se comprometeu publicamente, né, a nos atender, a ajudar Araraquara, e eu conto muito com esse apoio. Agora, doutor, falando um pouco da Câmara Municipal, a coligação do senhor elegeu 4 vereadores do PL, 2 pelos republicanos, de 18 vereadores, junto com o senhor venceu 6. Como pretende chegar nessa maioria dentro da Câmara para poder dialogar com o Partido Novo, MDB, que fez 2 cadeiras, o próprio PP, como será esse diálogo? Eu vi também o que o senhor teve junto com o Marcelo, que foi também eleito vereador na cidade, um Marcelo que trabalhava no semáforo. Marcelinho, pessoa fantástica. Fantástico, um menino que eu também conheço e também fiquei muito feliz com a vitória dele. E como que será esse diálogo para vocês transformar a maioria e garantir a governabilidade na cidade? Eu vejo de uma maneira bem clara assim, executivo é uma coisa e legislativo é outra. Eu fui vereador em 2 mandatos e nunca aceitei interferência. Então o que eu acredito, os vereadores têm a sua liberdade de agir, de pensar e tomar as decisões. A prefeitura está à disposição do cidadão. Então, dentro desse projeto, nós vemos que a maioria dos vereadores foram eleitos por partidos de direita ou de centro. Então, eu vejo 6 vereadores de esquerda e 12 vereadores com entendimento parecido, que acreditam em ideologias parecidas. Então, acredito que naturalmente haverá um alinhamento. Por exemplo, os vereadores do Partido Novo, os vereadores do PP, os vereadores do MDB, mesmo quem estava do lado de lá. A eleição acabou, aquele projeto foi derrotado. Eles têm que olhar para frente. O vereador que não trabalhar para a população, que não trabalhar para o município, ele vai ter um mandato só. Isso ficou muito claro nessa eleição. Veja quantos vereadores não conseguiram se reeleger. E nós só vamos apresentar projetos bons. O vereador que votar contra um projeto bom para o município ou para a cidade, ele está se condenando a ter um mandato só. Então eu acredito que é uma condição natural da prefeitura trabalhar direito e ter assim o apoio dos vereadores, porque não tem que apoiar o prefeito nem a prefeitura, tem que debater, tem que discutir os projetos, tem que ajudar a melhorar alguns que não estejam tão bons e tem que aprovar aqueles que são importantes para o município. Pensando em governo, o senhor já tem em mente como formar a base do Lapena? O senhor falou muito de gestão técnica formada por pessoas durante sua campanha. Já tem em mente um time que vai tocar a prefeitura de Araraquara junto com você rumo a esses próximos 4 anos? Não me comprometi com ninguém, porque se você faz amarrações, depois você tem que pagar esse preço. A nossa campanha, ela trabalhou dentro de padrões éticos e daqui para frente vai continuar sendo assim. Então nós temos inclusive marcado reunião para discutir quais secretarias nós iremos reduzir, transformar em coordenadoria. Nós ainda não temos nomes das pessoas que irão preenchê-las. Nós queremos ter vários funcionários de carreira e nós vamos conhecer essas pessoas nesses meses para identificar quem tem o perfil, quem tem a capacidade de ser o secretário. Não havendo pessoas de carreira, nós vamos trazer pessoas de qualidade para fazer esse papel. Eu acho muito legal isso daí, de vocês terem essa ideia de colocar pessoas de carreira, pessoas que têm história na cidade, pessoas que podem também contribuir com o governo da prefeitura, né, doutor? Tem pessoas que vão passar mais de 40 anos com essa reforma aí da Previdência dentro da prefeitura. Eles são a alma da prefeitura, são o coração, são eles que dão atendimento de qualidade à população. Então nada mais justo que durante a carreira eles possam ter essa oportunidade de fazer essa gestão, né? De coordenarem aí os trabalhos, de estarem comandando os outros servidores que também têm essa perspectiva de um dia estar lá. Não adianta eu encher a prefeitura de cabo eleitoral que segurou uma bandeira, mas que não tem uma habilidade para fazer determinadas atividades. Eu estou jogando dinheiro público fora com isso. Doutor, agora caminhando para as partes que a gente vai falar sobre alguns problemas que a cidade está enfrentando, que o senhor possa falar, o que o senhor pretende fazer. Quais são as suas principais ideias de primeiro momento para melhorar a saúde pública em Araraquara, especialmente no que diz respeito ao atendimento nas unidades de saúde e ao combate a doenças endêmicas, né, que a cidade vem enfrentando. E também, recentemente tivemos aí obras nas UPAs na cidade, reformas, o Melhado que voltou a reabrir, um hospital também de queimados que Araraquara necessita bastante, que às vezes eu também tenho vários contatos de várias pessoas, gente que cobre bastante diariamente os problemas das pessoas na cidade, vê que alguma pessoa que acaba se queimando ou acaba sofrendo um acidente
em algum incêndio, tem que ir para Ribeirão Preto ou tem que ir para Bauru, porque não existe um hospital dessa maneira na cidade. Como o senhor pretende trabalhar pela saúde de Araraquara para o nosso povo ter mais estabilidade na hora do atendimento, enfim, e melhorias nesse setor? Então, eu sou médico e a Meire é enfermeira. Nós sempre cuidamos das pessoas, trabalhamos com um atendimento humanizado, com acolhimento. E assim, não tem vaga para consulta, não tem vaga para exame, demora meses, pessoas deitadas no chão da UPA, fila de maca nos corredores da Santa Casa, mortalidade infantil que mais que dobrou de 2022 para 2023. Então são problemas extremamente graves que causam sofrimento à nossa população. Então nós acreditamos na criação dos PSF, Programa de Saúde da Família, onde hoje são as unidades básicas de saúde. O agente comunitário vai visitar as famílias, vai ter uma ideia de como aquela pessoa vive, do que é necessário para que possa melhorar a situação dela, vai levar o remédio em casa, vai ver se ela está tomando o remédio. Com isso, o número de consultas vai diminuir. As pessoas estão sendo atendidas em casa. Posteriormente, nós teremos aqui o poupa-tempo da saúde, tipo o poupa-tempo de documentos, mas com especialistas. Neuro, endócrino, oftalmo, otorrino. Então, especialidades médicas que a pessoa vai fazer um agendamento, seja por online, seja presencial, vai ter um atendimento com especialista acoplado a um centro laboratorial, um laboratório de análises clínicas e um centro radiológico com mamografia, ultrassom. Então nós vamos rapidamente fazer as consultas com os especialistas, fazer os exames, marcar os retornos e aí tudo vai andar. Aí nós entramos na questão da UPA. Se você está atendendo bem as pessoas, se você está fazendo uma saúde preventiva, se você tem as especialidades, o número de atendimentos vai ser muito menor. Se precisar contratar mais enfermeiro, mais técnico de enfermagem, mais médico. O sonho de ter aqui um hospital municipal de baixa complexidade custa caro, leva muito tempo para fazer, mas alguém tem que fazer, nunca fizeram. Araraquara não tem hospital público, a Santa Casa é um hospital privado que presta serviço ao SUS. Então tem no hospital de baixa complexidade, nós vamos atender as pessoas com assim, doenças leves, né? Internações rápidas, uma pneumonia, uma pessoa que torceu um joelho, uma pessoa que está com uma infecção de garganta. E nós vamos ter também uma ala para os pacientes acamados, para os pacientes terminais, pacientes que estão assim com cuidados paliativos, crônicos, que ocupam os leitos da Santa Casa por muito tempo, que trazem um grande sofrimento às famílias. Então o nosso hospital vai acolher essas pessoas e vão surgir 100 vagas para a Santa Casa, para atender fraturas, acidentados, câncer, todos os tipos de trauma, cirurgias eletivas, cirurgias de urgência. Então são vários projetos que demandam muito dinheiro, que precisam de tempo, mas que fazem parte aí das nossas propostas para realmente qualificar Araraquara para o futuro. Eu não posso pensar só agora, eu tenho que pensar daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos. Como o senhor falou sobre esses problemas da saúde, né? A gente trabalha com jornalismo policial, a gente está diariamente também sentindo as dores das pessoas. A gente recebia várias pessoas falando, reclamando que não tinham vagas, que passavam horas esperando vagas para estar na Santa Casa da cidade. Tinha vezes que a gente recebia informações de pessoas que estavam indo buscar atendimento em Ribeirão Preto, que não tinham vagas aqui na cidade. Como o senhor pretende fazer para reduzir esse número de vagas e aumentar esse número de vagas para essas pessoas conseguirem um atendimento de qualidade? Fazendo todas essas medidas que nós propusemos. Atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Dentro da terciária, baixa, média e alta complexidade. Araraquara tem 252 mil habitantes. Há 14 anos atrás tinha 190 mil. Então, são 62 mil pessoas a mais. Só se criaram 16 leitos do SUS. Naquela época já faltava leito, imagina hoje. Então, se não aumentarmos a possibilidade de atendimento, contratando as equipes que atendem, fazendo esse novo hospital, não vai melhorar. Daqui a pouco você está deitando um paciente em cima do outro, você está fazendo beliche nas enfermarias. Agora, para se construir, isso leva um tempo. Nós precisamos do dinheiro para o custeio, porque o dinheiro para fazer o hospital, para equipar, nós conseguimos levando os projetos aos governos estadual e federal. E nós temos que racionalizar, economizar cada centavo do dinheiro público para sobrar dinheiro, para valorizar o servidor, para contratar mais servidor, para equipar essas unidades. Agora, falando um pouco sobre educação, o que o senhor planeja implementar para garantir uma educação de qualidade nas escolas municipais, incluindo o acesso a tecnologias e a valorização dos profissionais
da educação. Essas perguntas aqui foram feitas pela Cassiane Chagas, que é jornalista do nosso portal também, que também está participando com a gente aqui para nossa inscrita. E ela pergunta isso também, como o senhor pretende fazer, e também trabalhar com as creches da cidade, para também, às vezes, tem mães que não conseguem vagas. Muitas das vezes a gestão atual falava que tinham vagas, e muitas das vezes não conseguiam vagas para os seus filhos. Como o senhor pretende trabalhar nesse sentido na cidade? Cassiane, a educação é um grande gargalo. Os servidores de educação estão com medo, é muita pressão. Jogam em cima deles uma responsabilidade que é do município. Nós temos que criar mais creches, nós temos que ampliar o atendimento das creches, nós temos que contratar novos servidores para esse atendimento, porque estavam aterrorizando as pessoas que eu ia jogar criança lá, para quem está lá já atendesse mais. Já estão fazendo isso. A pessoa tem que atender 5, vai atender 6, 7? Não, ela tem que atender 5. Então nós temos que estender horário, porque tem creche que as pessoas deixam os filhos só por meio período, e quem que trabalha meio período? Então alguém tem que buscar, às vezes a pessoa tem que pagar alguém para ficar com seu filho. Nas escolas, meio período, a criança sai de lá e vai para a rua, porque em casa não tem nada na geladeira. E os pais estão trabalhando, ela fica exposta aos vários tipos de violência, ao tráfico de drogas, à criminalidade. Então eu quero creche em período integral, fundamental em período integral. Para isso, nós precisamos, talvez, fazer novas escolas, novas creches, ampliar e modernizar, ter qualidades para receber mais crianças, né? Capacitar professores, contratar mais professores. Nós temos que fazer uma mudança para que o servidor sinta-se valorizado, para que todos tenham espaço. Por exemplo, nascem milhares de crianças em Araraquara. Todas as crianças de Araraquara hoje estão na creche. Daqui 6 meses, você tem mais milhares para entrar. Então nós temos que pensar nisso, fazer um planejamento que não tem sido feito, né? E permitir que a gente possa acolher. Dentro dessas escolas de período integral, metade do tempo conhecimento. A outra metade, esporte, lazer, teatro, cultura, música, dança e reforço. Porque muitas crianças chegam em casa e não tem ninguém para fazer a tarefa. E o que eu estou vendo? Nós estamos formando uma geração de adolescentes despreparados. Nós temos 2 índices, o IDEB, que Araraquara está bem abaixo do ideal, e o INEP, que mostrou que 44% das crianças no 2º ano da escola pública não estão alfabetizadas, não sabem fazer conta, não sabem interpretar textos. Vão ser adolescentes despreparados para fazer uma universidade, e eu não vejo nenhuma grande estrutura de cursos técnicos para que essas pessoas tenham uma profissão. Então essas pessoas acabam casando, fazendo família, tendo filho, e são só serviços gerais. Quer serviço geral? Faça o que tiver. Araraquara tem oferta de emprego e não consegue pessoa qualificada. Então nós temos que dar oportunidade para esses jovens de ter uma boa escola. Quem quiser ir para o meio acadêmico, vai lá fazer uma faculdade, vai ter uma produção diferenciada. Quem quiser ser um marceneiro, um pedreiro, encanador, eletricista, cabeleireira, manicure... Tem inúmeras profissões que o município, o estado, tem que fornecer condições para que elas se formem. Todo mundo que faz Senai sai empregado. Então, por que nós não podemos essa oportunidade para todos? Nós temos ETEC, nós temos FATEC, nós temos que pegar os nossos adolescentes e dar oportunidade. Eu não quero mais estudar as teorias. Vamos fazer aqui um curso técnico, ter uma profissão, entrar no mercado de trabalho, gerar esse emprego, e essa pessoa vai ter dignidade para sustentar a sua família. Exatamente. Agora falando também sobre o meio ambiente, como que o senhor planeja lidar com essas questões ambientais da cidade, sobre os incêndios criminosos recorrentes que vem acontecendo, inclusive... teve 2 casos de 2 pessoas que chegaram a ser presas aqui na cidade de Araraquara por conta disso. Um grupo formado por um maior e 4 adolescentes que colocaram fogo na mata ali ao lado do shopping de Araguá, foram detidos pela PM. Também tivemos um outro caso recente de um rapaz também que também naquela região de Furnas, também preso, colocando fogo em mata com uma bicicleta. Como é que o senhor pretende aumentar essa sensação de segurança entre os cidadãos e trabalhar sobre, fiscalizar também essas pessoas e punir, para que essas pessoas sejam punidas por estar fazendo esses incêndios criminosos com o meio ambiente da cidade e deixando o nosso ar para a gente conseguir respirar? Tivemos um outro incêndio. No domingo à noite, nós estávamos na Chácara Faveral e ao lado, alguém pegou e fez 2 círculos de fogo, jogou combustível e fugiu, e criou um incêndio ali.
E que ele queria que a fumaça viesse para cima do nosso evento. E ela foi para o outro lado e queimou uma mata. Isso é crime, existe legislação federal e esse cara tem que ir para a cadeia. Nós não temos como prevenir que uma pessoa desqualificada como essa jogue fogo numa mata. Graças a Deus que apreenderam esses infratores. Mas normalmente o cara vai à noite num lugar ermo, taca fogo e vai embora. E você vê, eu acordei hoje no meu prédio, o chão tudo preto de fuligem. Eu estou com crise de asma faz 2 semanas. A nossa tríade de governo é transparência total. Todo mundo vai saber o que está acontecendo. Compliance, nada de corrupção, esse monte de cargos de confiança. As coisas têm que funcionar de acordo com uma regra mundial. Quem não tem compliance não é reconhecido. E a sustentabilidade, que ela inclui o meio ambiente, a água, o cuidado com as pessoas. Então nós pretendemos trazer para Araraquara uma usina de compostagem que vai utilizar o lixo orgânico, que nós pagamos centenas de milhões de reais para jogar num aterro. Você não cria um problema, você transfere e gera um custo imenso. Então nós vamos fazer adubos e vamos fazer energia elétrica dentro dessa usina. Já há várias no Brasil, não estou inventando nada. Então o lixo vai virar dinheiro para o município. Nós vamos fazer uma usina que vai pegar os resíduos de construção e fazer blocos, bloquetes, guias e sarjetas. Vamos calçar as praças, os nossos parques, podemos calçar as nossas ruas, áreas agrícolas, porque é um piso ecológico encaixado. A água penetra e vai para o lençol freático. Nós podemos fazer a pavimentação com esses blocos de imensas áreas, aproveitando algo que nós pagamos hoje para armazenar ali perto do Pinheirinho. Araraquara é uma das cidades com maior insolação do Brasil. Nós vamos fazer uma fazenda fotovoltaica, pegar uma área do município, vamos colocar ali inúmeras placas fotovoltaicas e vamos gerar energia elétrica. Isso se paga com o tempo e nós vamos usar essa energia para o DAI. O segundo maior custo do DAI é energia, o primeiro é lixo. Nós vamos pegar todos os prédios públicos e vamos utilizar essa energia que nós estamos gerando. E se sobrar energia, se essa fazenda der uma vazão tão suficiente, nós podemos também utilizar na iluminação pública. Se não pensar em sustentabilidade, o Araraquara acaba em pouco tempo, o planeta acaba. Nós não vivemos sem oxigênio e sem água. Falando ainda nessa questão, a cidade hoje, praticamente, podemos dizer assim, que a gente critica bastante aqui, está abandonada. Praças com mato altos, ruas esburacadas, a zeladoria da cidade ultimamente tem sido zero, só tem voltado na época das eleições, como sempre aconteceu com esse governo atual. Como será o trabalho do Lapena em questão da zeladoria da cidade de Araraquara? Talvez você não tivesse nascido ainda, mas o prefeito Dessante tinha equipes que andavam a cidade, localizavam os problemas e já resolviam na hora. Então nós pretendemos ter essas equipes itinerantes que vão passar o dia circulando pela cidade, detectando os problemas, seja um buraco no asfalto, um bueiro entupido, uma praça com algum problema, e a nossa equipe de manutenção vai lá. E vai resolver isso logo. Não adianta o mato ficar com 2 metros para eu ir lá cortar. Então nós temos que ter assim uma prevenção. Nós tivemos epidemias aqui de dengue vários anos, que são falta de cuidado. Nós temos enchentes porque nós temos bueiros entupidos. Então se não tomarmos essas medidas, a cidade realmente fica insustentável. Exatamente, essa questão, muita gente se reclama, fala, no meu bairro a gente não consegue muitas das vezes fazer alguma coisa, a gente tenta, pede para um aqui, pede para outro lá, e as pessoas sempre prometem e não conseguem fazer nada. E agora também a gente está passando essa questão aí da crise de água, reclamação de vários moradores de vários bairros de Araraquara por conta dessa falta de água, que afeta mais de 60 mil pessoas. O senhor já falou algumas vezes sobre esse problema que polarizou as eleições. Como resolver isso de vez? Que é um problema grande, que você já chegando lá dia 1º de janeiro, ou até antes, como já está trabalhando, vai ter que apresentar uma solução. Qual é a primeira iniciativa para minimizar esses impactos? Porque tem pessoas aí que não conseguem dar descarga no banheiro, tem pessoas que não conseguem fazer comida, às vezes tem que usar água mineral para conseguir fazer as suas necessidades em casa. E tem atingido muitas pessoas em Araraquara, não sei se atingiu o senhor também, mas isso tem afligido muita população que precisa de uma resposta imediata nesse sentido. Até a maternidade gota de leite ficou sem água. Então é assim, faltou um planejamento durante todos esses anos. Araraquara capta mais água do que precisa, trata mais água do que precisa e joga essa água fora pela tubulação corrompida. Então como resolver? Resolver é abrindo o chão e trocando essa tubulação.
Isso aí vai trazer uma qualidade e a água vai chegar onde tem que chegar. Custa caro, leva tempo, mas nós vamos fazer, nós vamos resolver esse problema. Agora nós temos que fazer mais reservatórios. Não está faltando captar, está faltando armazenar. E eu sou favorável a que a gente tenha grandes reservatórios de água da chuva, para que na época das enchentes essa água seja armazenada e nós possamos utilizá-las localmente ou através de caminhão-pipa em outros locais para molhar as praças e os jardins, para molhar campo de futebol, para lavar as ruas. Você vê a quantidade de água que se gera aqui com aquelas chuvas de novembro e dezembro, a Via Expressa vira um verdadeiro rio. Tem locais que a água desce com uma violência, por exemplo, ali descendo para o Santana, na 16, a água bate no chão, ela sobe a 2, 3 metros de altura. Então essa água ela é desperdiçada. A água não pode voltar para o rio, a água tem que ser utilizada. Então nós temos que aproveitar esses recursos que temos, captar e utilizar. A maioria dos prédios hoje de casa já capta água de chuva. Eles usam essa água para fazer isso. Então não é uma ideia nova. O que falta é vontade política para fazer. Falando sobre segurança agora, segurança pública, como que o senhor pretende abordar a questão da segurança pública em Araraquara? Quais as medidas serão tomadas para reduzir a criminalidade, aumentar a sensação de segurança? E também falando em questão da Guarda Municipal, que está acontecendo uma grande briga, uma disputa judicial sobre a GCM armada com a prefeitura atual. Como, por exemplo, tivemos há mais ou menos um mês atrás a formação de novos guardas municipais que não receberam a arma taser, arma de choque, e em uma ocorrência perigosa que os guardas municipais fizeram no Parque São Paulo, um indivíduo apontou um simulacro de uma arma de fogo para o guarda, que evidentemente estava armado com uma arma particular e precisou atirar, porque não sabia se o indivíduo estava com uma arma de fogo ou se realmente era uma réplica de uma arma. Como que o senhor pretende fazer o projeto para melhorar essa situação? O senhor é a favor da GCM armada na cidade, para trazer mais segurança? Porque na região nós temos, em São Carlos, recentemente, a cidade de lá recebeu fuzis, recebeu pistolas da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil. Como o senhor vê isso e como fazer para melhorar a questão da segurança pública em Araraquara também? Então, eu sou policial civil, sou médico perito da Polícia Civil e eu tenho essa visão que nós temos que ter segurança, não sensação de segurança. Então a Guarda Municipal é um instrumento importante, ela não foi criada, a gente precisa modificar algumas coisas para que eles possam ser qualificados, equipados e participarem da segurança pública do nosso município. Polícia Civil é inteligência, a Polícia Militar é mais ostensiva, nós temos que ter aquele sistema de câmeras que era o antigo Detecta, que hoje é o Muralha Paulista, que ele interliga as câmeras e a detecção é feita no momento do crime, um carro roubado que entrou na cidade, uma placa diferente, tudo isso aí vai ser detectado na hora e vai ser investigado e vai ser coibido. Com essas câmeras você consegue detectar um crime que está sendo ali preparado para acontecer e você pode chegar e impedir que ele ocorra. Só que essas câmeras só estão no centro, e nos corredores, temos que levá-la para a periferia, onde ocorre a maioria dos crimes. Então nós temos que ter um grande investimento para fazer essa qualificação. Atividade delegada. Nós podemos ter mais policiais trabalhando em conjunto. E nós temos que ter um centro integrado. Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar. Para que as atitudes sejam tomadas em conjunto e imediatamente. Falando nessa questão de policiais militares, policiais civis, muitos policiais o apoiam e também gostam do senhor, da sua maneira de trabalhar pela segurança pública. Eles estão esperando também que possam haver melhorias. O senhor já pensa em alguma coisa também para esses policiais militares, civis, para poder ajudar eles de alguma maneira? Então, eles são funcionários servidores do Estado. Então o município pode contratar atividade delegada, pode participar, por exemplo, os prédios alugados, há uma condição melhor de trabalho para eles, mas não compete aí ao município a arma, fardamento, as situações, a viatura que eles necessitam para o desempenho. Para a Guarda Municipal nós temos como responsabilidade fazer todo esse equipamento, né? Mas o que a gente tem que fazer é permitir que eles tenham uma estrutura maior dentro da nossa cidade, esse sistema de câmaras é importante, e da atividade delegada também. Assim, no meu governo a tolerância é zero com o crime. O que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer. O que não tiver, eu vou buscar no governo estadual. Falando agora sobre habitação, sabemos que a demanda por moradia é alta. Quais são as principais propostas do senhor para mover a habitação acessível e combater o déficit habitacional na cidade? Nós vimos que nos últimos 8 anos não foi construída nenhuma habitação popular.
E nós temos o Casa Paulista, o Fomento Habitacional, a antiga CDHU, a Coab, nós temos o Minha Casa Minha Vida, e há uma demanda de quase 5 mil famílias sem casa. Então nós temos que buscar esses projetos, esses recursos, para poder acolher essas pessoas. Não existe outro caminho, os caminhos são esses. Quem tem dinheiro vai lá, financia, faz a sua, quem não tem, precisa desses mecanismos que estão disponíveis. Falando sobre a mobilidade urbana, o que você vê como as principais necessidades de Araraquara em termos de mobilidade? Quais projetos você pretende desenvolver para melhorar o transporte público e a infraestrutura viária de Araraquara? Com melhorar esse transporte, tem muitos trabalhadores que às vezes reclamam que o ônibus não passa no horário que precisam chegar no trabalho, às vezes tem que pegar um Uber, às vezes não tem condição financeira para estar pegando. O senhor também falou sobre o passe livre. Como que o senhor pretende fazer para melhorar essa questão do transporte na cidade? Bom, primeira coisa, as vias têm que estar sem buracos, desimpedidas, sinalizadas, né? Isso aí é fundamental para que o trânsito possa fluir, que ele seja organizado. Eu sou a favor do Tarifa Zero. Tarifa Zero já está implantado em mais de 100 municípios. É um direito constitucional, está no artigo 6º, que diz que o transporte é um direito social e que deve estar incluído no orçamento. Quem paga ônibus hoje? As pessoas mais humildes. Já há um subsídio para o idoso, há um subsídio de 50% para o estudante, mas o trabalhador paga a passagem mais cara do Estado. Foi feita uma lei do ITBI, aumentou 50% para se arrecadar um dinheiro e subsidiar a empresa que faz o transporte hoje. Só que eles nunca receberam. A prefeitura está ficando com esse dinheiro. Então, por que se criou? Onerou a população para nada. E assim, nós temos que ter ônibus de qualidade, climatizados, com Wi-Fi, nós temos que ter uma ampliação das linhas, nós temos que ter os pontos de ônibus adequados, limpos, né? Tinha um ponto de ônibus, postaram uma foto há uns meses atrás, que você não enxergava, era puro mato. Então nós temos que, como prefeito, como prefeitura, dar essas condições, né? Se necessário abrir uma licitação, trazer uma empresa que possa prestar esse serviço dessa maneira. E com esse fundo a gente pode ter o fomento de dinheiro público, de dinheiro privado, para que essas pessoas sejam contempladas e possam usar o ônibus quando precisarem, sem ter que pagar nada. A gente está caminhando já para os nossos temas finais. O emprego, quais estratégias o senhor pretende adotar para estimular a geração de empregos em Araraquara, especialmente em setores que possam trazer inovação e sustentabilidade, como, por exemplo, recentemente nós tivemos aí aquela euforia toda com a chegada da Estrela Galícia na cidade e parou as obras e não andou mais. O que o senhor pretende fazer em questão de emprego na cidade? Se essa empresa realmente tiver o interesse em estar em Araraquara, pode gerar vários empregos para a cidade, para a região também. Enfim, como o senhor trabalha a questão do emprego na cidade de Araraquara? Então, o CAGED mostrou que Araraquara gerou menos emprego que Matão, São Carlos, Limeira, Piracicaba. Araraquara gerou muito pouco emprego. Por quê? Porque não houve uma preparação para isso. Nós temos os adolescentes, os adultos jovens que não fizeram curso técnico e é uma mão de obra que só consegue fazer o serviço geral. Para a empresa, eles não servem. Nós temos aí promessa de trazer grandes empresas que vão gerar poucos empregos. Quantos empregos gera uma Lupo? 6 mil, 7 mil. Quantos empregos gera uma cervejaria? 200. Porque é tudo mecanizado. Então nós temos que analisar empresas que venham para cá, porque você dá tudo para essa empresa e não dá nada para as empresas que já estão trabalhando, para o nosso comércio, para o setor de serviços. Primeiro nós temos que trabalhar ao lado de quem já está aqui gerando emprego, pagando impostos, movimentando a economia. Nós temos que entender as necessidades dos nossos comerciantes, empresários, industriais, ajudá-los. Hoje é muito difícil se abrir uma empresa, não tem pão para conseguir um alvará, um habite. Nós temos que facilitar a vida para que eles possam abrir os seus negócios, gerar mais emprego. E nós temos o sonho de interligar o nosso aeroporto, que é subutilizado, com a nossa rodovia, que passa aqui, Washington Luiz, a estrada que vai para Ribeirão, Jaú, e com a ferrovia para ter um porto seco, fazer uma alfândega. Essa alfândega vai permitir que venham importação para cá e exportação. Então as empresas vão instalar, receber os insumos, produzir e usar isso para distribuir por essa malha logística, seja para o nosso Brasil ou para o exterior. Então são medidas arrojadas que tem que tomar. Não adianta ficar esperando e prometendo. Ah, veio aqui um grande outlet, 2.500 empregos. Cadê? Ah, cervejaria. Cadê? Ah, empresa de embalagem PET. Cadê? Foi tudo embora. Por quê? Porque a gente tem que estar do lado de quem gera emprego.
Então, no nosso governo, teremos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico extremamente ativa, ouvindo as demandas e facilitando a vida de quem gera emprego. Falando agora sobre cultura e lazer, o que o senhor pretende fazer para fortalecer esse setor, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso a atividades culturais, recreativas, esporte, lazer também, eventos na cidade, o que o senhor pretende também fazer em eventos? A gente tem um grande amigo nosso, que é o Rodrigo Piffer, né, que trabalha com eventos também, está sempre junto com a gente. Ele também busca melhorias nesse setor, é um grande produtor e organizador de eventos, traz grandes artistas para a cidade de Araraquara, nomes do samba, pagode, sertanejo, enfim, de vários setores. Como o senhor pretende fazer para trabalhar essa questão cultural de Araraquara, recreativo e o esporte da cidade? Então, Araraquara sempre teve uma veia artística e esportiva. É um polo gerador de craques em todas as áreas, escritores, músicos, poetas, cantores, jogadores de futebol, de basquete, de vôlei. Nós temos esse potencial. A nossa gente é muito boa nesse aspecto. Primeira coisa, nós temos que valorizar, nós temos que ter escola de música, de dança, de teatro, de circo, de futebol, de vôlei, de basquete, de ginástica olímpica. Nós temos que ampliar as escolinhas e dar opção para as nossas crianças de fazer o que eles acham que devem fazer, porque esporte é saúde, é vida, tira da droga, da qualidade. Nós temos que ter os nossos espaços públicos limpos, organizados, iluminados, para que possamos utilizar as praças, várias estruturas públicas que nós temos como ponto de encontro. Porque senão a pessoa tem medo de sair de casa, aquela praça está cheia de pessoas morando ali, né, verdadeiras habitações, há uma insegurança, estão sujas, escuras. Então, tendo os espaços adequados, trabalhando para que as crianças possam crescer nesse meio, tendo a escola de período integral, e dentro da escola eles vão ter esporte e atividades cênicas, lúdicas, nós conseguiremos fazer uma nova geração, né? E nós permitiremos que a nossa população consiga trabalhar com esporte e cultura, trazer isso para as nossas crianças e continuar formando esses grandes craques. Eu não acho que nós temos que trazer só gente de fora para fazer sucesso aqui. Nós temos que valorizar os nossos artistas, principalmente. Exatamente. Falando sobre isso, a gente teve aí várias pessoas que saíram de Araraquara, saíram de baixo, que começaram escolinhas, como o Caio Fernando, atualmente, que joga na Rússia, jogador de futebol, que é de Araraquara, tem o Dorival Júnior, que chegou até a seleção brasileira, Rafael Marques. Então, esse trabalho de esporte é muito importante para a nossa cidade. E falando além disso, também, que o senhor tocou num ponto muito importante, sobre essa questão de muitos moradores de rua que têm vindo para Araraquara e têm ficado aqui na cidade. Tem se instalado em vários locais, o número de furtos cresceu muito nesse último mês de agosto e setembro também. A Polícia Militar vem trabalhando bastante, a GCM também, para coibir isso. Como o senhor pretende trabalhar essa questão social da cidade de Araraquara? Então, nós temos nas ruas, basicamente, 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que perderam a esperança, perderam seus bens, principalmente depois da pandemia, perderam suas famílias, perderam a vontade de viver e estão aí na rua. Nós temos pessoas com drogadição, com alcoolismo, e nós temos marginais. Então, nós vamos criar o projeto Ampara, que através da ciência social serão grupos de assistentes sociais que atenderão grupos pequenos, de 15 a 20 pessoas, para entender a sua história, as suas necessidades e tentar ressocializá-las. Muitos têm família. Os que têm problemas de drogadição ou de alcoolismo, eles têm que ser tratados. E os marginais têm que ir para a cadeia. Estuprador, assassino, assaltante, não pode ficar na rua. A nossa sociedade não pode ficar à mercê. Né? Tem o caso de um ladrão aí que numa noite assaltou 8 casas. São 8 famílias desesperadas, sua casa invadida. Então nós temos que ter essa consciência, temos que acolher essas pessoas, né? E tirar da sociedade esses que realmente estão aí para o crime. Para finalizar a nossa entrevista, a transparência e participação cidadã, quais ações o senhor pretende implementar para garantir a transparência da gestão e participação ativa da população nas decisões do seu governo municipal em Araraquara? São os nossos pilares, a transparência, o compliance e a sustentabilidade. São 3 palavras que resumem tudo o que a gente pode fazer para ter essa participação popular, para que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo na prefeitura, porque esse primeiro ano de governo não é meu. Ele é desse partido que está saindo, porque tudo que nós vamos fazer, a LDO, os investimentos, as obras, foram eles que começaram. Nós vamos concluir. O nosso mandato começa mais ou menos no 1º de janeiro do outro ano.
Então nós vamos fazer o que eles deixaram, nós vamos concluir, nós vamos fazer a gestão que eles programaram para Araraquara, para depois poder começar a nossa. Agradeço você pela participação, pela sua presença, ter estado aqui junto com a gente hoje. É um prazer, a gente é bastante amigo. Parabéns mais uma vez pela sua eleição. Espero que você possa fazer um bom mandato. Queria que você deixasse para os nossos internautas e amigos que nos acompanham pelo portal Araraquara agora um recado para a população da cidade, o que eles podem aí esperar nesses próximos 4 anos. E muito obrigado mais uma vez, agradecer a Paulinha que está aqui com a gente, que está trabalhando sempre com você junto com o William. A Paulinha faz um trabalho fantástico, toda a sua equipe por trás, sempre me trataram bem, sempre receberam os colegas também bem, e isso é muito importante para nós também da imprensa ter esse contato com essas pessoas importantes que fazem o senhor cada vez mais seguir em frente. Parabéns e boa sorte nesse novo mandato. Muito obrigado. Agradeço a população que acreditou em tudo que a gente propôs. Realmente, eu tenho certeza que nós propusemos melhor do que os outros. Agradeço a minha equipe, que realmente é fantástica, né? Deram todo o suporte, mesmo com aí a dificuldade de recursos para fazer uma campanha, ninguém esmoreceu e nosso projeto foi vencedor por causa disso. Garanto a vocês que nosso gabinete estará aberto, vocês saberão como está funcionando a prefeitura, como está essa dívida, como está a questão financeira. Se não enxugar demais, nós vamos começar o ano com 1 bilhão de dívida e um cofrinho vazio. Nós temos que pôr dinheiro nesse cofrinho para pagar a dívida e para fazer as políticas públicas. Então será de muita dificuldade, mas nós estamos preparados com determinação para fazer o melhor. Eu tenho certeza que em 4 anos nós teremos cumprido aí, se não tudo, praticamente tudo o que nós prometemos. E o que eu digo para vocês, confiem, mas cobrem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O Dr. Lapena esteve aqui junto com a gente. Obrigado a ele, a toda a equipe. Como eu já falei, boa sorte a ele. Vamos acreditar no governo dele, vamos dar um apoio a ele para que ele possa conseguir reestruturar Araraquara, reconstruir a nossa cidade e para que ele também possa conseguir trazer projetos, trazer empresas grandes, gerar empregos, atender a população mais carente. Eu tenho certeza que ele vai fazer um bom mandato. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Portal Araraquara agora. Essa entrevista vai ficar disponível no nosso YouTube, no nosso Facebook do atual prefeito que ganhou a eleição aqui em Araraquara, o nosso Dr. Lapena. Muito obrigado a todos por terem participado junto com a gente. A gente volta a qualquer momento na nossa programação.